Boa noite, minha amiga Ruth. Boa noite aos ouvintes do programa Tô de Olho, a quem tá nos acompanhando no YouTube, no Facebook, nas redes sociais, nossos ouvintes, internautas. Boa noite, meu amigo Thiago. Ó, hoje é dia de bola rolando, viu? Grêmio e Fortaleza, o Leão do Pici volta a campo. Olha aí, viu? Exatamente. Entendedores entenderão. Exatamente. Grêmio e Fortaleza, jogo agora 8h30 da noite na Arena do Grêmio. Essa partida é um duelo atrasado, da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo era para ter acontecido há 2 semanas atrás, não aconteceu porque o Grêmio estava disputando os playoffs da Copa Sul-Americana. Os playoffs, que é aquela fase que não é oitavas de final, mas também não é fase de grupos, né? Que se enfrentam os terceiros colocados da Copa Libertadores contra os segundos colocados da Copa Sul-Americana. O Grêmio foi eliminado, né? A fase, inclusive, e aí já falando disso, né? Já dá pra entender que a fase do Grêmio é péssima. Sim. O Grêmio, a última vitória do Grêmio foi no dia 1º de julho, uma vitória sobre o Juventude pelo placar de 2-0. De lá pra cá, o Grêmio não venceu mais, né? Empatou com o time do Vasco da Gama e foi derrotado pelo Cruzeiro e pelo Palmeiras. Ou seja, o Grêmio, assim como o Fortaleza, também precisa da vitória. Só que o Grêmio, no caso, precisa mais da vitória do que o Fortaleza, porque embora não esteja na zona de rebaixamento, está mais pressionado. O técnico Mano Menezes está muito pressionado no cargo. Inclusive, se perder hoje para o Fortaleza, não sei não se ele continua como técnico do Grêmio, viu? E se por acaso o Fortaleza derrotar hoje o Grêmio e o técnico Mano Menezes cair, vai ser a segunda vez nesse ano, nesse Campeonato Brasileiro, que o Fortaleza derruba o Mano Menezes de um time, viu? Vixe Maria. Fortaleza pode virar algoz do Mano Menezes nesse Campeonato Brasileiro, porque vale lembrar que na primeira rodada o Fortaleza enfrentou o Fluminense, o Mano Menezes era treinador do Fluminense, o Fortaleza venceu por 2-0 e o Mano Menezes foi demitido. Ou seja, se o Fortaleza vence novamente hoje, o Mano Menezes pode ser demitido também do Grêmio e o Fortaleza vai ter, ele vai ter feito com que o Mano Menezes perdesse 2 empregos numa mesma temporada. Acho que o Mano Menezes não deve gostar muito do Fortaleza não, tá? Não deve gostar muito do Fortaleza não. Ó, só pra gente falar que o Grêmio tá na 14ª colocação, com 17 pontos. A diferença do Grêmio pro Santos, que é o primeiro time da zona, é de apenas 2 pontos. E a diferença pro Fortaleza também é de 2 pontos. Aliás, é de 3 pontos, porque o time do Fortaleza hoje tem 14 pontos. Se o Fortaleza vencer hoje, o Fortaleza dá adeus a essa zona de rebaixamento, finalmente, né? Fortaleza que venceu na última rodada contra o RB Bragantino, venceu pelo placar de 3-1. Primeira vitória do Renato Paiva como técnico do Fortaleza. Fortaleza vai agora em busca da segunda vitória consecutiva, né? Em 15 partidas, o Grêmio, para conquistar essa campanha na 14ª colocação, ele conquistou 4 vitórias, 5 empates e mais 6 derrotas, né? Já no retorno, como eu disse, não venceu ninguém, empatou com o Vasco, perdeu para Cruzeiro e Palmeiras. Já o Fortaleza estava aí num jejum de 10 jogos sem vitórias, né? Somando todas as competições, claro. Mas venceu o RB Bragantino e quebrou esse mau momento que vivia. Venceu bem o RB Bragantino. Deixou a 19ª colocação, assumiu a 18ª, mas aí é que é o ponto. Ele assumiu a 18ª colocação, mas agora tá a 2 pontos para sair da zona, né? Porque hoje tanto o Santos como o Vasco, a diferença pro Fortaleza é de apenas 1 ponto. Se o Fortaleza ganhar hoje, ganha 3 pontos, passa os 2 times, dá adeus à zona, joga o Vasco lá pra zona de rebaixamento, né? Então hoje é um duelo importantíssimo. Mas a gente tem um ponto aqui que a gente tem que colocar. O Fortaleza nunca venceu o Grêmio no Rio Grande do Sul. Então hoje o Fortaleza, se vencer, vai quebrar um jejum histórico de não ter vencido o Grêmio fora de casa, né? As equipes já se enfrentaram 22 vezes, né? No total, no âmbito geral, tanto aqui em Fortaleza como lá no Rio Grande do Sul, com 4 vitórias do Fortaleza, 6 empates e 12 vitórias do Grêmio. Já lá no Rio Grande do Sul, foram 10 jogos, com
8 partidas pelo Brasileirão e 2 pela Copa do Brasil. E o Fortaleza não venceu. São 7 vitórias do Grêmio e 3 empates. Então, o Fortaleza que hoje vai para essa partida desfalcado do meia Pochettino, que se lesionou no duelo contra o RB Bragantino, né? A gente até trouxe essa informação que ele sequer foi relacionado, né, para esse duelo contra o Grêmio. Porém, o técnico Renato Paiva está contando aí com o Lucero, que deve ser titular hoje, e com o Martinez, que deve ir como opção do banco de reservas. Dito isto, nós temos aí a provável escalação do Fortaleza e mais uma vez reforçar. Quem está nos acompanhando no YouTube, no Facebook, nas redes sociais, também está podendo ver a arte e também a disposição tática do Fortaleza para esse duelo contra o Grêmio. Fortaleza vai num 4-3-3, né? Com o Magrão no gol, o Tinga na lateral direita, a dupla de zaga Kusevich e Gaston Ávila, com o Diogo Barbosa na lateral esquerda. Os dois volantes, Lucas Sacha e Matheus Pereira, com o Luca Prior, autor do terceiro gol do Fortaleza contra o RB Bragantino, na meia de criação. No ataque, Marinho pelo lado direito, Breno Lopes pelo lado esquerdo, Lucero, camisa 9, centralizado, né? Essa é a provável escalação do time do Fortaleza. Nós temos também a provável escalação do Grêmio, né? Não tem a arte não, mas nós temos aqui e nós vamos dizer para o torcedor do Grêmio que mora no estado do Ceará, que vai acompanhar essa partida, como o Grêmio deve ir. O Grêmio deve ir na seguinte escalação, ó: Thiago Volpe no gol, Gustavo Martins e na lateral direita com a dupla de zaga Wagner, Leonardo e Kahneman. Os dois zagueiros com Marlon, o lateral esquerdo. Os dois volantes, Dodge e Vila Sante, com o Riquelme na meia de criação. No ataque, Alisson pelo lado direito, Christian Oliveira pelo lado esquerdo e Bright White centralizado, o camisa 9 do time do Grêmio. E só pra gente finalizar, amiga Ruth, temos também notícia do Ceará, tá? O Ceará hoje oficializou a rescisão contratual do atacante Alejandro Martinez, argentino. Chegou com grande status de ser titular no time do Ceará. Não foi bem, né? E agora o Ceará rescindiu, ele estava emprestado pelo Talleres da Argentina. Ele volta pro Talleres, apesar de que as informações que nós temos é que o destino dele, né, é um novo empréstimo, e o destino dele deve ser o Cuiabá, que joga a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Mas no Ceará ele não fica mais para essa temporada. O Alejandro Martinez, que apesar de ter atuado pouco, foi campeão cearense com o time do Ceará em 2025, tá bom? Tá certo, meu amigo Vitor. Uma ótima noite pra você e até amanhã. Até amanhã.